Fala, brotos! Tudo bem com vocês? No nosso Minutos de Sabedoria Bíblica de hoje, nós vamos falar sobre Provérbios 29, do versículo 1 ao versículo 6. Peguei um trechinho menor, porque é um trecho que, olha, polêmico, cheio de detalhes, mas que nos traz assim uma riqueza de sabedoria que vou falar para você. Foi escrito há milhares de anos atrás e ainda assim é atual. É algo surpreendente. Vamos lá, vamos para a nossa leitura bíblica de hoje. Versículo 1. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Cara, olha que loucura isso. Imagina assim, vou dar um exemplo tranquilo, como se fosse uma criança, tá? Você vai e fala para uma criança assim, não põe o dedo na tomada que dá choque. A criança vai lá, põe o dedo na tomada, toma choque. E ela vai e coloca de novo. E vai e coloca de novo, como se fosse uma loucura. Então, é isso que esse versículo nos diz, assim, a pessoa que ela insiste no erro, ela já sabe que o caminho que ela está seguindo vai levá-la para a destruição. Que ela caminhar na rebeldia, que ela caminhar de forma errada, só vai trazer morte para ela. E o que ela faz? Continua andando ali. Como um outro trecho da Bíblia, qual eu não me lembro, posso pesquisar para falar em outra vez, que fala os porcos voltam à lavagem e o cachorro volta ao seu próprio vômito. É irremediável uma pessoa que ela enxerga que ela está caminhando pelo caminho errado e ela quer voltar para aquele caminho e ela insiste em andar naquele erro. Versículo 2 nos diz: quando os justos florescem, o povo se alegra. Porque, de uma certa forma, as pessoas justas, aquelas pessoas que têm um coração nobre, um coração voltado para Deus, quando elas florescem, quando elas crescem, quando elas prosperam, elas irradiam isso para todas as pessoas ao seu redor. Então, por isso, o povo se alegra. Continuação do versículo 2. Quando os ímpios governam, o povo geme. E olha que, de uma certa forma, a gente pode ver isso realmente como se fosse uma coisa atual. Quando tem pessoas que não têm um temor de Deus, não têm princípios e elas estão em uma posição de liderança, isso seja no governo do povo, seja no governo de uma empresa, aquelas pessoas vão sofrer. Essas pessoas vão sofrer, porque essas pessoas que estão nessa posição de liderança, elas vão olhar somente para elas. Elas vão se importar somente com o seu próprio umbigo e com coisas que não são legais. Então, no final das contas, sim, o povo geme. Versículo 3. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. Então, aqui a Bíblia está considerando fortunas, mas é para você ver como você andar pelo caminho mal, você andar pelo caminho da perversidade, pela escuridão, caminho da prostituição em si, você vê que você tendo pouco ou você tendo riqueza, fortuna, vai se esvair, vai com uma torneira aberta num fluxo contínuo e você vai perder tudo. Mas aqueles que amam a sabedoria, aqueles que amam o caminho de Deus, que buscam sempre aprender e crescer na vida, esses dão orgulho e alegria aos seus pais e àqueles que estão ao seu redor. Então, busque sempre a sabedoria. É algo legal, é algo bom, é algo que só agrega à sua vida. Versículo 4. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. 3 pontinhos. Isso diz muito sobre países de primeiro mundo, países de segundo, terceiro e assim vai. E o como é importante a gente ter a consciência na hora de
determinarmos e escolhermos as pessoas que vão nos liderar. Porque é interessante, aquele que realmente anda em retidão, aquele que tem princípios, aquele que anda segundo as leis de Deus, que exerce a justiça, ele vai trazer o que a Bíblia diz, estabilidade ao país. Estabilidade à empresa, estabilidade ao lar, estabilidade. Vai trazer estabilidade. Mas o trecho 2 diz: o que gosta de subornos o leva para a ruína. Significa, é impossível uma empresa crescer, é impossível uma família ir para frente, é impossível um país, um estado ir para frente quando se tem as pessoas que se vendem. Isso só vai trazer, como diz aqui, a ruína. Versículo 5. Quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Isso aqui é interessante, porque assim, e é muito comum você ver isso com pessoas que exercem algum tipo de posição mais alta. Aqueles que estão ao redor dele só o elogiam, só o adulam, só o falam coisas boas sobre ele, nunca expõem ele os seus defeitos, nunca fazem uma crítica, nunca falam sobre ele coisas que ele precisa de uma certa forma melhorar, e fica aqui, e aquela pessoa se acha perfeita. E aquela pessoa começa a viver um narcisismo, uma coisa assim absurda, em que ela nunca vai conseguir ou querer ouvir um não. Ela vai realmente viver numa estrutura que, como a Bíblia diz, está armando uma rede para os pés. E ela vai tropeçar e vai cair. Versículo 6. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. É incrível esse versículo, porque ele diz aqui, ó, você que anda em pecado, você que anda... O que é o andar em pecado? É andar contra a lei, contra os princípios bíblicos, contra aquilo que Deus tem guardado, selado para nossas vidas. Aquilo que Deus estabelece para nós como o certo, e anda pela escuridão. Eu sempre olho pelo fato de, assim, se eu não posso trazer efetivamente a luz, é um pecado. Se fere a pessoa que está do meu lado, é um pecado. Então, aquilo que anda em trevas, aquilo que anda na escuridão, aquilo que anda na mentira, é o pecado. Então aqui, a Bíblia diz no versículo 6, o pecado do homem mau o apanha para a própria armadilha. Uma hora ele vai tropeçar no seu próprio pecado, naquilo que ele está fazendo, e a tendência é a queda. Mas o justo, aquele que anda em retidão com os princípios, segundo aquilo que Deus estabelece para nós, ele pode cantar e se alegrar. Então é isso. A gente finaliza aqui mais um vídeo do nosso Minutos de Sabedoria Bíblica. Espero que você tenha sido conscientizado sobre uma forma de viver, sobre uma forma de escolher caminhos a seguir, e não somente isso, quando você tiver que determinar algum tipo de liderança sobre a sua vida, que você tenha consciência, que você não faça apenas por fazer, mas faça realmente analisando os pontos, porque isso traz consequência para você e para todos aqueles outros que estão ao redor. Determina o nosso crescimento, a nossa prosperidade ou a nossa ruína. Eu peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe com mais pessoas para que elas possam entender e ver que a Bíblia, por mais que seja dita como um livro antiquado, é um livro que tem princípios e sabedorias muito atuais. Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo, o que mais te marcou, o que mais falou com você, ou até outros capítulos e versículos para nós estarmos estudando aqui. Eu vou finalizar esse vídeo com uma oração, como sempre fazemos, e abençoando vocês. Pai amado, querido, eu me apresento diante de Ti neste momento em oração pela vida de cada um daqueles
filhos do Senhor, Pai, que se dispuseram e dedicaram do seu tempo para assistir mais esse vídeo, para aprender do Senhor, para aprender da Tua palavra, para saber aquilo que o Senhor nos diz através deste manual que o Senhor deixou para nós, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traga sobre nós consciência, que o Senhor traga-nos a luz para que nós saiamos do pecado. Perdoa os nossos erros, nossos pecados, nos faz pessoas melhores, Pai, para que sejamos melhores de convivência, para que tornemos o nosso país melhor, a nossa cidade, a nossa família, a nossa casa melhor, Pai. Em nome de Jesus, alcança cada um de nós, Pai, com a Tua sabedoria, com a Tua alegria, em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço, liga nessas palavras nos céus e na terra, selando com o Teu poderoso sangue, em nome de Jesus. É isso aí, Deus abençoe.